Meu brother, eu já vi de quase tudo nessa vida. Entre apóstolo ostentação, apóstolo saiyajin imortal e até apóstolo corno. Mas nunca vi um apóstolo fantasma. Realmente a coisa está aperfeiçada, como diz mamãe. Salve, salve, rapaziada. Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito maroto já sabe muito bem como deve fazer. Voadora de 2 pés no peito do like logo no começo do vídeo e não no meu. E analisa como estão as notificações. Caso necessário, badala o sininho aí, beleza? Meu brother, antigamente quando se falava que certa pessoa era um líder religioso, independente de qual denominação ele fazia parte ou segmento, era uma pessoa que era vista com muito respeito. Mas a coisa anda diferente ultimamente. Acabou de chegar em mãos da equipe do canal André Carpano uma denúncia de um negocinho bem escabroso. Porque, diga-se de passagem, agora os apóstolos não são mais como os bíblicos, né? Aliás, que na verdade apóstolo é somente bíblico, né? Isso daí é tudo invenção que os camaradas trouxeram para nossa época. Enfim, os alguns, não estou acusando todos, viu? Alguns dos apóstolos atuais, diga-se de passagem, estão dando um pouquinho de dor de cabeça. Porque, olha isso daqui. O Ministério Público do Rio denunciou 2 servidores da Assembleia Legislativa, que, de acordo com os promotores, são funcionários fantasmas do gabinete do deputado preso Edson Albertazzi do MDB. Joel da Costa Pereira, que seria o apóstolo, e o pai dele, Osiel Elias Pereira, foram nomeados para os cargos comissionados entre o ano de 2001 e 2011 pelo deputado Edson Albertazzi, preso desde novembro de 2017, para o Ministério Público do Estado. Eles então são funcionários fantasmas do parlamentar. Mano, esse negócio é bem escabroso. Quando eu falo que a coisa anda aperfeiçada, realmente anda aperfeiçada. E depois, quem é o errado dessa história, quem sai como o camarada ruim da situação, sou eu, porque estou denunciando esse tipo de coisa. Volto a ressaltar, existem religiosos que são verdadeiros, são pessoas íntegras e sinceras, e existem aqueles que são picaretas. Então não ponha todo mundo no mesmo balaio. Como alguns apóstolos atualmente têm a fama de receberem algumas coisinhas e serem pessoas muito bem de vida, aqui a teta não seca não. O Ministério Público está calculando que o prejuízo aos cofres públicos para esses 2 camaradas foi uma bagatela de apenas 1,3 milhão de reais. Um troquinho assim que dá pra você ir ali na esquina e tomar de cachaça. Você é um pé de cana, é isso que você é, miserável. Acredite ou não, os 2 em depoimento acabaram confessando que nunca foram trabalhar, porém recebiam o dinheiro. Em troca disso, você já imagina o que acontecia, né? Aquele típico caso que acontece em algumas igrejas, o camarada aparecer lá, ser indicado, essas coisinhas assim, desse tipo. Vale ressaltar que o camarada, o apóstolo, ainda em depoimento, alegou que é semi-analfabeto. Pelo que eu saiba, todo apóstolo é uma pessoa... Apóstolo, segundo o que está escrito na Bíblia, né? É uma pessoa que tem o poder de ler as escrituras e interpretá-las, né? Mas se o cara já é semi-analfabeto, já começa errado por aí. E para você que fala que Pedro era analfabeto e tudo mais, pesquisa um pouquinho aí sobre Carta de Pedro, quem era ele, e não fale gororoba. Ele poderia ser até analfabeto quando Jesus chamou, mas depois ele não era analfabeto, viu? Então não venha com esse mimimi. Tá bom. Meu brother, prosseguindo com as labaredas do dia, vamos com mais uma atualização sobre a labareda sobrenatural relacionada a Jean Willis, porque algumas pessoas mangaram bem da cara dele. Spee, como já foi dito no último vídeo concernente a ele, eu já expliquei que alguns pastores tiraram um pouco o couro da cara dele. Aliás, o couro da cara não. Enfim, os pastores zombaram muito da cara dele. Entre eles está o nosso amigo do globo terráqueo, Abelho Santana, e também o pastor Otoni de Paula. Só que depois deles apareceram mais algumas pessoas, como por exemplo o caso do pastor Sóstenes Calva... Travou.
como também o caso do pastor Sóstenes Cavalcante, agora acertei o nome, onde o mesmo tuitou o seguinte: se a vida da maioria dos brasileiros ainda está ruim, imagina pra quem cuspiu na cara do presidente. Fora ele, uma outra pessoa bem polêmica acabou falando alguma coisinha. Diga-se de passagem que alguém que poderia ser considerado como um dos algozes do Jean Willis. Já imagina quem seja, né? Não sei. Pensou já? Não. É, ele mesmo. O cabra da chapinha. Já me compararam com ele por causa que eu tô com um cabelo desse tamanho. Já falaram que eu sou ele, sou irmão dele e tudo mais. Misericórdia. Não, nada a ver, irmão. Então, o nosso querido Marco Feliciano também decidiu fazer um comentário. Bom, para que não fique somente em minhas palavras, confira um pequeno trecho desta labareda. Agora, abandonar o Brasil, abandonar a pátria, abandonar a luta pelas suas bandeiras, Jean, sinceramente, eu esperava mais de você. Quando você insuflou seus seguidores LGBTs contra mim, contra minha família, as nossas igrejas, sofri infinitamente mais que você e em momento algum pensei em abandonar a minha bandeira, muito menos o Brasil. Jean, podemos divergir em quase tudo, mas eu tinha respeito por você porque você lutava pelo que acreditava. Mas abandonar tudo, abandonar os seus eleitores, mesmo que tenham sido poucos, fugir para outro país, ainda que eu mesmo brincando lhe cobrei isso tempos atrás, né? Mas por pura ironia, é de uma covardia, Jean, sem tamanho. Eu finalizo aqui pedindo a Deus que caso você não venha mudar de ideia e queira mesmo ir embora do Brasil, que você vá então para países que você admira, como Cuba e Venezuela. E quem sabe lá você aprende de fato o que é a verdadeira democracia. Um abraço, Jean. Bom, eu prometi que ia trazer uma porção mais dessa feijoada, né? Porque isso daí não foi a feijoada. Isso foi apenas aquele aperitivo para abrir o apetite. Porque, olha, a outra porção, aliás, da feijoada, vai começar agora. O senador José Medeiros afirmou que entrou com um pedido na Polícia Federal e no Ministério Público Federal solicitando uma investigação sobre o caso de Jean Willis ter vendido o mandato para David Miranda, onde ele disse o seguinte: fiz pedido de investigação à Polícia Federal e o Ministério Público Federal para investigar as supostas ameaças de Jean Willis. Também solicito que seja investigada a suposta venda de mandato eletivo, pedindo para que seja ouvido o seu cliente e cônjuge sobre o tema. Além de ser o maior beneficiário da renúncia de Jean Willis, Miranda já foi denunciado por diversos crimes, inclusive espionagem e terrorismo. Então, depois disso daí, surgiram mais algumas coisinhas super importantes. Bom, vocês se recordam que no vídeo passado eu já tinha citado algumas coisinhas sobre Adélio Bispo, né? Tá lembrado dessa situação, né? Então, Jair Bolsonaro decidiu meio que mostrar a capivara de Adélio Bispo, filiado ao PSOL até 2014. Em 6 de agosto de 2013, o então filiado ao PSOL esteve no anexo da 4ª Câmara dos Deputados como registro sistema. Em 5 de julho de 2018, gastou centenas de reais em dinheiro vivo, na prática de tiro do mesmo clube em que os filhos de Bolsonaro frequentavam, e na mesma cidade que Carlos, filho de Jair, estavam então viajando em Florianópolis. Mesmo morando em Monte Carlos, em Minas Gerais, Adélio estava em Juiz de Fora há 2 semanas. Pagou adiantado por 1 mês de estadia numa pensão, em espécie, na época que tentou assassinar Bolsonaro. No dia da tentativa de assassinato, filmagem mostra um ex-integrante do PSOL com a faca na mão, indo em direção a Carlos Bolsonaro, mas sem perceber consegue então se abrigar, fazendo o criminoso se afastar. Usando o nome do antigo filiado do PSOL, alguém registra a presença na Câmara dos Deputados no mesmo dia da tentativa de assassinato. Álibi perfeito caso fugisse do local do crime. Mesmo com condições financeiras baixas, pois sabe-se que normalmente trabalhava como servente de pedreiro, Adélio possuía 3 celulares e um laptop. 2 pessoas estavam na pousada em Juiz de Fora, frequentadas pelo ex-integrante do PSOL, a qual acabaram morrendo após a tentativa de assassinato de Bolsonaro. Mas calma que a coisa não acaba por aí, tem mais uma coisinha. Um vídeo que foi postado em um perfil no Twitter que levava o nome da primeira-dama, a esposa do Jair Bolsonaro, mostrava uma outra cena desse mesmo dia em que Adélio Bispo deu a facada em Jair Bolsonaro. A
Acredite ou não, esse perfil acabou sendo deletado por infringir algumas normas da comunidade. O Renato Barros do canal Questiona-se conseguiu copiar esse vídeo e postou ele na íntegra. E ainda por cima fez alguns comentários sobre certos detalhes, onde mostra pelo menos mais 3 pessoas juntas com Adélio Bispo, provando assim que realmente ele não estava sozinho no dia. E este vídeo é mais que uma prova. É a definição de que sim, ele não estava sozinho. Então, para finalizar, assista mais uma vez e deixe a sua opinião. Eu peço cada um aqui. Você votou no Jair Bolsonaro, você quer justiça? Deixa o like para o vídeo ganhar relevância e compartilha para ele ir longe. As pessoas precisam saber. Um grande abraço e veja mais uma vez. O vídeo que prova que Adélio Bispo não estava sozinho, eu vou deixar nos comentários e também no card aqui em cima para você acompanhar com maior precisão. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. E para esta e mais novidades do que rola no mundo gospel e reformado, se inscreva, ative as notificações, sempre acompanhadas daquele like maroto. E tá ligado, né? Fica de olho no canal que eu posso aparecer a qualquer momento com uma daquelas, né? Tá ligado? E eu fui! Alabas tu de cane, cai de comas nebia.